Após um retorno turbulento na Fórmula 1, Daniel Ricciardo mostrou seu desempenho ao conquistar pontos no GP do México e fez com que a Red Bull não economizasse elogios. Christian Horner celebrou o desempenho de Ricciardo nesse grande prêmio, o qualificando como excelente e notável. Destacou que o piloto estava relembrando seus momentos de sucesso no passado. No Brasil, Daniel teve seu carro danificado por um pneu que o atingiu após a colisão entre Alex Albon e Kevin Magnussen. Isso fez com que relargasse dos boxes após bandeira vermelha, e mesmo assim terminou em 13º, fazendo tempos competitivos no último stint e muito semelhantes aos pilotos da frente do pelotão. Mas o que mudou da McLaren para a AlphaTauri? Ricciardo adota um estilo de pilotagem diferente dos pilotos regulares da AlphaTauri, como Yuki Tsunoda e Pierre Gasly, que costumam preferir uma abordagem de frenagem mais tardia, seguida de uma acentuada rotação brusca no volante, denominado de estilo V. Esse estilo era algo que Ricciardo buscava evitar durante sua passagem pela McLaren, mas acabou sendo desafiado a se adaptar. Já na AlphaTauri, eles conseguiram realizar algumas mudanças na configuração, o que contribuiu para seu desempenho promissor. A abordagem de frenagem e entrada de curva de Ricciardo impõe demandas singulares no carro e nos pneus, requerendo uma resposta distinta do veículo. O que vimos no México e no Brasil foram os ajustes no carro para essas preferências, especificamente para essa técnica que Daniel gosta. Ricciardo, em sua pilotagem, opta por manter mais velocidade na curva, dando a ela uma forma mais próxima de U. E para alcançar isso, ele busca uma certa instabilidade na traseira do carro na entrada da curva, mas com aderência suficiente na dianteira para realizar a transição no meio da curva sem que a traseira escape. Em comparação, a McLaren apresentava um downforce de pico considerável, mas nem sempre era aplicável, pois resulta em instabilidade em algumas curvas, e isso não estava alinhado com as preferências de Ricciardo. Mesmo atualmente, com a McLaren sendo mais competitiva, Lando Norris expressa o desejo de seguir uma trajetória mais em forma de U nas curvas, mas é obrigado a adotar uma abordagem mais em forma de V devido às limitações do carro nesse aspecto. Um estilo de pilotagem que Ricciardo não conseguiu se adaptar, mas que Lando Norris e Piastri conseguiram. Porém agora, com a AlphaTauri, vemos que Ricciardo realmente prova o que vem dizendo, que é capaz de alcançar resultados notáveis com o carro configurado para sua preferência, e tudo indica que ele está caminhando nessa direção. O engenheiro-chefe Jonathan Eddowes explicou: o estilo de pilotagem é diferente, e isso não afeta apenas a plataforma mecânica e a aerodinâmica, mas também os pneus Pirelli, que são bastante sensíveis. A forma como ele dirige resulta em equilíbrio e temperaturas diferentes dos pneus. Não estamos falando de grandes variações, não são mudanças drásticas, mas conseguimos identificar diferenças na abordagem dele. Ele entra na curva de maneira diferente e, consequentemente, revela diferentes fraquezas no carro, como Yuki mencionou. Ele tem seu próprio estilo, portanto, precisamos apenas de alguns ajustes nas configurações para atender às suas necessidades específicas, já que uma de suas grandes limitações tem sido o front-end, diz Eddowes. As direções da nova configuração foram capazes de melhorar a dianteira do carro para ele, aceitando o compromisso de estabilidade e como isso afeta as temperaturas dos pneus nas curvas e nas voltas. Embora a AlphaTauri não alcance os níveis máximos de downforce aerodinâmico, como os carros da McLaren que Ricciardo costumava pilotar, ele oferece uma plataforma mais estável e previsível. Isso se traduz em consistência para Ricciardo, por ser mais compreensível. Desde as primeiras corridas de Ricciardo antes das férias de verão, a equipe introduziu algumas atualizações para aumentar a carga aerodinâmica do carro. Além disso, a nova direção de configuração permitiu um equilíbrio ainda mais adequado ao estilo de pilotagem de Ricciardo. Isso ajudou Ricciardo a compreender as características do carro e a sua consistência, dando a ele confiança para explorar os limites nas curvas. No geral, o carro permitiu a Ricciardo se aproximar mais do limite do que na McLaren. Como exemplo, no GP do México, Ricciardo conseguiu aproveitar a maior aderência na dianteira para seguir o seu estilo de pilotagem. Ele freava um pouco mais cedo, permitindo que o carro ganhasse aderência e girasse à frente no meio da curva, mantendo assim uma velocidade mais alta. Esse enfoque o deixou mais à vontade no carro durante a classificação e fez com que conseguisse largar em quarto, à frente de Sérgio Pérez, que se classificou em quinto com sua Red Bull, um bom resultado para uma AlphaTauri. Mas mesmo com o desempenho mostrado, não provou que ele está em um patamar completamente diferente de Tsunoda, que também demonstrou um grande potencial nas últimas corridas com as novas atualizações. No entanto, isso indicou que Ricciardo estava mais próximo de explorar o limite deste carro pela primeira vez e sentindo-se mais em sintonia com sua performance anterior. Segundo Ricciardo, a corrida do México para ele foi inicialmente estranha, seguido de se sentir muito bem no final. Ele observou que teve dificuldades para se adaptar aos pneus,
mas que conseguiu ganhar ritmo nas últimas 10 voltas, e isso surpreendeu, pois não esperava chegar tão perto de Russell, e ficou satisfeito por ter lutado com uma Mercedes no final da corrida, o que lhe trouxe mais alegria do que simplesmente perder a sexta posição. Daniel ainda disse em entrevista: "Nunca se pode garantir, mas não estou surpreso que tenhamos tido um bom fim de semana. Eu estava pronto para isso, e acho que a direção que tomamos com a afinação me permitiria ter um pouco mais de confiança com o carro. Ainda há algumas coisas para tirar disso. Mesmo na corrida, meu primeiro setor foi um pouco mediano. Não fui muito consistente na primeira curva. Com certeza algumas coisas eu poderia melhorar, mas no geral fiquei muito feliz com o fim de semana. Sabemos que isso é o que se pode conseguir em uma AlphaTauri atualmente. Para que Ricardo possa colher melhores resultados, provavelmente precisará de uma promoção para a Red Bull. Atualmente, o objetivo principal é extrair o máximo de desempenho do carro que ele possui. E com base no desempenho recente, essa meta parece ser alcançável e sustentável ao longo da temporada.